A forma como nós, antropólogos, vamos a campo e fazemos as nossas análises se deve muito às contribuições da hermenêutica, mais especificamente, o autor que trabalhou muito bem com essa ideia foi o Clifford Geertz. Ele aponta em seus estudos como a análise do nosso campo de investigação empírica, ela, na verdade, é uma interpretação que o antropólogo faz baseado nos fluxos de discurso que ele capturou e a forma como esse discurso mobilizou e mobiliza os elementos simbólicos que estão atrelados a essas ações. Contudo, vai dizer Geertz, essa interpretação é sempre de segunda ou de terceira mão. Primeiro, porque o antropólogo, por mais que se torne muito familiar com as categorias do grupo que ele pesquisa, ele jamais vai ser um integrante daquele grupo. Dessa forma, a capacidade dele de compreender o que acontece nunca é 100%, nunca é uma capacidade total, tal qual um nativo daquele grupo seria capaz de elaborar. Nesse sentido, o que acontece na análise antropológica é um processo longo, no qual ele traça o curso do discurso social e o fixa numa forma que é pesquisável, como um discurso socialmente elaborado. Isso quer dizer que nas falas das pessoas com as quais a gente conversa, emergem significados esses que revelam elementos culturais importantes para a explicação daquelas ações, da cultura daquele determinado grupo que a gente estuda. E não só as falas, também as práticas, os hábitos cotidianos, toda a série de movimentos e ações sociais, culturais que acontecem no dia a dia de quem a gente estuda. Tudo isso fornece subsídio para o antropólogo pensar a respeito e formular uma interpretação, uma análise sobre aquilo que ele está vendo e como isso se enquadra e como que isso ajuda a entender aquela cultura. Ao fim e ao cabo, então, essa análise é mais do que um simples achado científico, uma descoberta cartesiana, na qual todos os porquês são respondidos. Na verdade, o que o antropólogo tenta é alternar entre o conteúdo expresso nas falas, o que ele já sabe sobre esse assunto, e ao mesmo tempo a sua experiência, o que ele viveu em campo, e como essa experiência o afetou e afetou também a forma de ele pensar a própria cultura. Então é nessa contraposição entre a própria cultura e a cultura de quem ele estuda que vão surgir questões que ele considera pertinente desvendar. Só que isso não é fácil, né? E por isso Geertz vai propor o que ele chama de uma descrição densa, que vai além de uma mera decodificação daquilo que ele observa em campo, dos discursos e das práticas e dos hábitos. Vai além de simplesmente escrever e descrever o que ele está vendo. Na verdade, uma investigação antropológica vai muito além da mera descrição de códigos culturais. Ele vai dar um exemplo do que seria essa descrição densa. Descrição densa é um termo que ele mesmo cunha para mostrar como a cultura é composta de uma teia muito grande, muito extensa de significados, e para acessar esses significados, a gente tem que realizar uma antropologia baseada em descrições densas. Então, ele vai pegar o exemplo da briga de galos em Bali, local de campo no qual ele morou por um tempo, para entender a sociedade balinesa, e vai pegar esse fato tão corriqueiro. A briga de galos era proibida em Bali, mas mesmo assim todo mundo ia para a rua, fazia suas apostas e apostava em qual galo ia ganhar, e as brigas faziam parte do cotidiano balinês.
E aí ele começa a estudar esse fenômeno, né, tão simples e corriqueiro, e começa a entender que, na verdade, muito mais do que uma simples briga entre animais, o que está em jogo é uma série de significados e representações sobre a sociedade balinesa como um todo. Então, aquele evento acaba condensando todos os elementos cruciais para que a gente pudesse entender o que está em jogo na sociedade balinesa. Então é como se, através da briga de galos, a sociedade dissesse para o Geertz quem ela é, né, quais são os seus valores, quais são as representações em jogo. E isso só foi possível, segundo Geertz, através de uma descrição densa do fenômeno, que está justamente e além do que a gente enxerga num primeiro momento, né? As situações que a gente observa em campo, elas são produzidas e são interpretadas. E elas ocorrem em lugares e geram fatos sociais. Lembrando que todo fato social é todo aquele acontecimento que tem origem na sociedade e pode ser explicado e deve ser explicado por causas sociais, por fenômenos sociais. Pois bem, então é importante, numa descrição densa, a gente não confundir o nosso locus de estudo, o local onde a gente estuda, com o nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo, ele está dentro de um local, está dentro de um locus, mas o Geertz não estudou a sociedade balinesa. Ele teve um objeto de estudos que foi a briga de galo. Só que essa briga de galos revelou algo maior, que era a sociedade balinesa. Então, esse objeto de estudo, ele está dentro dessa análise, só que essa análise vai ser sempre uma análise entre várias possíveis. E essa possibilidade múltipla de ser uma coisa e não outra vai depender do posicionamento do antropólogo em campo, o fato de ele ser homem ou ser mulher e a relação disso com os seus interlocutores, seus entrevistados, seus observados, o fato de ele falar a língua ou não, de ele ser de lá ou ser de outro local, e muitas outras questões que também interferem no trabalho de campo como um todo e, posteriormente, na interpretação dos dados. Pois bem, o que Geertz coloca para a gente, então, é que, por mais que a gente realize um trabalho de campo e essa descrição densa, a nossa interpretação é apenas uma entre várias outras possíveis. Nesse sentido, Geertz mobiliza a referência de Max Weber para afirmar que a ideia da antropologia não é a busca de leis gerais, mas a busca de significados, uma vez que ele acredita, assim como esse autor que ele cita, que o homem está embebido, ele está imiscuído nessa imensa teia de significados que ele mesmo teceu, que ele dá o nome de cultura. Então, por isso, a antropologia não é uma ciência experimental, mas é uma ciência interpretativa. E a análise cultural é, então, intrinsecamente incompleta. É impossível a gente esgotar todos os elementos de uma cultura e analisá-los, porque a cultura é muito ampla e também porque o pesquisador é um só e ele sempre vai acabar indo para um lado e não para o outro, por aquilo que ele julga digno de interesse e aquilo que ele é capaz de analisar com base no que ele pesquisou. Se é assim, a gente pode pensar que a antropologia nada mais é do que um conjunto de discursos diversos sobre as formas como as pessoas resolvem os problemas da vida delas, seja aqui, seja do outro lado do mundo. A ideia, então, para Geertz não é que a antropologia está aí para responder essas questões mais profundas. Por que as pessoas fazem isso ou por que as pessoas não fazem? Mas tentar colocar à nossa disposição uma interpretação que responda a partir do outro. Então, tentar entender as respostas que os outros deram
para uns problemas simples da vida cotidiana. Então, mais do que se voltar para grandes questões profundas e explicá-las, a ideia é colocar à nossa disposição a miríade e infinitude de possíveis respostas que a gente pode ter na nossa humanidade tão diversa, mas ao mesmo tempo tão semelhante.